Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para o primeiro vídeo, para a primeira crítica do ano de 2024. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube. Bom, a primeira crítica do ano de 2024 é do filme Aquaman 2, O Reino Perdido. E adentrando já a crítica, eu devo dizer o seguinte sobre o filme. O filme é uma decepção. Literalmente. O filme é decepção, no caso. Se é que vocês entendem a referência aqui. Pois o filme ele é muito raso. É raso para um filme do Aquaman. É um filme que não vai nas profundezas dele mesmo. É um filme em que tudo é superficial, em que não há desenvolvimento de personagem. O vilão, o antagonista, no final do filme é patético, para não dizer outra palavra. A única coisa que, de fato, para mim é um ponto positivo é a relação entre os dois irmãos, o Aquaman e o Mestre dos Oceanos. Também temos de negativo a falta de atuação, porque o Jason Momoa não atuou nesse filme. Ele interpretou ele mesmo, porque a atuação dele é descabível nesse filme. É uma coisa fora do normal, tá? A narrativa é simples, que em certos momentos funciona, mas em muito decai. Então, assim, um filme foi difícil de assistir o filme, no caso. Toda a obra cinematográfica foi difícil. Realmente eu achei muito difícil assistir esse filme. Vamos começar pelo ponto que mais me impactou, de fato, foi a atuação. Cara, o que é o Jason Momoa nesse filme? Ele é ridículo ao extremo. Ele faz umas coisas em que não é o Aquaman, e sim é o Jason Momoa. É só o Jason Momoa. Não é o Aquaman um personagem que está ali. É o próprio ator. E que ele não de fato não se inseriu ao personagem. Fugindo muito, inclusive, do primeiro filme do Aquaman. Que, de fato, o primeiro filme ali é muito bom, que a atuação dele é, assim, aceitável. Não vamos dizer que era excelente, era aceitável. Dava pra entender a visão do Aquaman do James Wan. Só que aqui se perdeu completamente. Pois, mesmo com spoilers, na verdade não há spoilers, porque tá no trailer isso, que o Aquaman teve um filho com a Mera. Mesmo com tudo isso, ele não progrediu, ele não teve uma evolução. O desenvolvimento de personagem do Aquaman nesse filme é nulo. Não teve, não houve, não aconteceu. O Aquaman do início do filme é o mesmo Aquaman do final do filme. Não mudou nada a perspectiva dele, não aprendeu basicamente nenhuma lição, nenhuma moral, nenhum ensinamento, nada. O Aquaman, ele é nulo nesse filme. Ele basicamente, o arco dele não existe. Tá? Agora, se levarem outros aspectos, e que aspectos eu falo? Eu falo da propriamente direção, da fotografia, dos efeitos especiais. Aí a gente está falando de um aspecto positivo. Aí a gente está falando de uma coisa em que de fato me agradou durante o filme. Pois os cenários, todo o jeito e a estética cinematográfica do filme é de fato uma maravilha. Efeitos especiais, fotografia, a direção, os estilos e ângulos de câmera em que o James Wan coloca no filme em si, eu achei deveras interessante, e não só interessante, como achei belíssimo, tá? Se tu quer assistir o filme somente por enfoque técnico e visual, esse é um filme de prato cheio, pois o ambiente aquático é muito profundo e, nesse caso, eles exploram bem. Digamos que, no sentido de fotografia, assim, demais, também tem um enfoque na narrativa. Como assim? Um dos problemas também do filme é a própria história do filme. O filme é nada mais do que um filme de vingança mal feito.
O vilão do filme, o primeiro, assim, que não é o vilão secreto, o Arraia Negra, né? Ele é de fato somente alguém que está sendo possuído por um espírito de vingança, que quer vingança contra a Atlântida, e que desfocam totalmente o desenvolvimento dele. Como assim? O Arraia Negra ele busca vingança pela morte do pai dele, o próprio Arraia Negra, antes de encontrar o tridente, né, o tridente obscuro. Isso, cara, é assim, um enfoque no geral, principalmente no Arraia Negra, não é deveras aproveitado. Pois o Arraia Negra é nada mais, nada menos do que o Gollum desse filme. Se for fazer uma comparação com o Senhor dos Anéis, o Arraia Negra é o Gollum, que está somente ali com o poderoso tridente que está sendo possuído por ele, que ele vai ficando do mal cada vez que usa o tridente. Narrativa passada já, né? Narrativa batida. E que o Arraia Negra, de fato, o Arraia Negra, ele não é o Arraia Negra nesse filme, ele não tem um desenvolvimento próprio. A única vez em que ele foi Arraia Negra mesmo foi no final do filme, em que ele decide não ser salvo pelo Aquaman e se joga do penhasco. Enfim, é o único momento em que ele foi realmente o Arraia Negra. Porque de resto, pode esquecer. Desenvolvimento zero para esse vilão. E o vilão surpresa, que é o Kordax, que é o que estava possuindo o Arraia Negra, não durou nem 10 segundos no filme. Decepção total esse antagonista. E a narrativa inteira mostrando, nossa, o Kordax era um grande vilão, ele desafiou a Atlântida, ele tem um exército de mortos, não sei o que, ele transformou seu povo. Esquece, tá? Todo o Away que faz em volta dele não é nem pra durar 10 segundos. Não é nem pra, ele nem tem uma luta com a Aquaman, tá? Ele não tem nada assim, tipo, glorioso no filme. Ele é só uma decepção. E é, de fato, uma das piores coisas do filme é os vilões do filme. É o antagonista do filme. Também o protagonista, o próprio Aquaman, porque o Aquaman não tem desenvolvimento. Ele não muda nada. Ele é o mesmo no início do filme pro final do filme, assim. O que se salva da narrativa, né? O que se salva da narrativa é justamente a interação entre o Aquaman e o Mestre dos Oceanos, que me lembrou muito Thor e Loki, tá? Mas funciona. Funciona, de fato. Eles pegaram uma das melhores coisas do Thor, o Mundo Sombrio, que é a relação entre o Thor e o Loki, e colocaram entre o Aquaman e o Mestre dos Oceanos. Funciona. Simplesmente funciona porque tem um engraçado e tem o sério e que tá descobrindo as coisas do mundo normal. Beleza! E essa relação entre os dois irmãos foi a coisa que eu mais gostei do filme inteiro. Do filme inteiro, assim, foi o que eu mais gostei. Inclusive, o melhor ator do elenco é o Patrick Wilson, que é o Mestre dos Oceanos. E, tipo assim, a redenção dele, de fato, foi muito positiva. Foi uma coisa que agregou bastante no filme. Eu só não dou uma nota mais baixa do que eu vou dar nesse vídeo, justamente por causa dessa relação entre irmãos e por causa da fotografia e da direção do James Wan. E também das cenas de luta, o que acarreta necessariamente também num aspecto diretivo, pois as cenas de luta desse filme também são muito boas, tá? Em todas as cenas em que tem uma cena de luta entre o Aquaman e o Arraia Negra são assim criativas e são muito a escolha das paletas de cores, principalmente nessas lutas, foram muito bem feitas, foram muito bem estruturadas e foram muito bem, como eu posso dizer, dirigidas, principalmente pelo James Wan. Tem muito disso no filme, tem muito aspecto dele nas cenas de ação. Se lembrar do primeiro filme do Aquaman, principalmente a luta final lá, tu vai ver um toque sim da mesma luta nesse filme. Então também tem um pouquinho de paralelismo, tá? E eu acho que, de verdade, o Aquaman 2 é muito inferior ao primeiro, mas assim, anos-luz de inferioridade ao primeiro. Não tem aquela mesma carga emocional, não tem aquela mesma atuação que tinha, não tem aquele mesmo empenho do elenco todo ao proporcionar um belo filme. Não tem isso. Não acontece isso. E de fato, assim, analisando todo o filme em si,
é um desrespeito, sabe? É o último filme do DCU, tá? Ah, mas o último filme do DCU, o que tu esperava? Né? Não esperava grandes coisas também. Mas o último filme do DCU é literalmente pra afundar o DCU. Porque não funciona. Esse filme, assim, também tem muitos momentos que é somente um copia e cola do Senhor dos Anéis mal feito, né? E que a minha opinião impopular já não é muito baseado no Senhor dos Anéis, eles me fazem uma cópia mal feita. E aí, mas não é cópia, tem originalidade. Ah, é o Aquaman, é o Reino de Atlântida. Pega os paralelismos desse filme. O Tridente Obscuro é nada mais do que o Anel do Poder. A Raia Negra é nada mais do que o Gollum nesse filme. O Aquaman é o Frodo. Sabe, tipo... Não funciona nesse filme, tá? Esse filme do Aquaman, O Reino Perdido, é nada mais nada menos do que uma perdição, né? E não tem nenhum peso também. É isso que eu ia falar. Esse filme não tem nenhum peso dramático, nem nada do tipo. Tem piadas o tempo todo. É um filme também do The Rock, sabe? Qualquer filme que tenha aqui do The Rock, numa aventura, numa floresta, tá aí Aquaman 2, pra quem quiser se divertir. E a atuação do Jason Momoa é nível The Rock mesmo, não, que nem uma pedra, não tem nenhuma emoção, não transmite sentimento. Então, assim, é difícil gostar de um filme assim, em que filmes já são batidos, sabe? É um filme que eu já vi 1 milhão de vezes por aí, que não me traz nada de diferente, não me traz nada de novo. Então, eu vou encerrando, né? Depois de uma longa discussão aqui sobre o filme, eu vou encerrando a crítica desse filme com uma nota 6. O filme é uma nota 6, tá? Não é num nível, assim, astronômico de bondade de filme, não é um filme bom. Não é um filme ruim, lixo, descartável, mas é um filme ruim. Só ruim. É um filme ruim. Não assistiria de novo. De fato, eu não assistiria esse filme de novo, o Aquaman 2 eu não iria assistir. Enfim, eu vou encerrando com essa nota 6. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E vejo vocês até a próxima.